do Caio Mário, dizendo o seguinte: devendo ser ambas exigíveis, não comporta compensação ou obrigação natural. Ele cita o Henri Depage, que é o belga que fez um tratado fabuloso, o Carvalho de Mendonça, que é um comercialista, Planiol e Ripert, e Boulanger, que é aquela obra francesa dos 3 autores, Ruggiero, que é italiano, que eu tenho também. Agora, esse Maroi, eu confesso a minha total ignorância de quem seja. Mas, de qualquer maneira, diz Caio Mário, outra idêntica, seja como uma civil, porque obrigatio naturalis, não dispondo de ação, não é exigível. Eu estou de acordo, viu, Luigi? E acho que I rest my case. Mas, de qualquer maneira, Bruna e Henrique, deem uma checada na doutrina, principalmente a Bruna no Pontes, para ver o que o Pontes diz, e a gente vai confirmando com Orlando Gomes, com Caio Mário, com a doutrina estrangeira, que a obrigação natural, por ser inexigível, não é compensável ex lege, só será ex voluntate. As pessoas estão começando a achar que eu sei o pontos de cor ou que eu tenho pontos fichados inteiro, 60 tomos. Eu sei, você sabe o ponto de cor, certo? Não, professor, ainda não. Ainda não. Isso é uma falha grave. Para quem quer fazer mestrado, não saber o ponto de cor, eu acho que você vai ter dificuldades graves em permanecer me orientada, viu, Bruna? Isso eu espero que na quarentena, que ainda se alarga por pelo menos mais 20 dias, eu acho mais 30. Acho que antes de 15 de junho, São Paulo não vai ter um respiro, mas a não ser academias e salões de beleza, que são atividades essenciais, claro, essenciais a um jumento, né? A um jegue, a um asno, e daí são atividades essenciais aos asnos, jegues e jumentos, tá certo? Mas tirando essas atividades essenciais aos asnos, jegues e jumentos, Bruna, nós temos mais 30 dias em casa. E nesses 30 dias em casa, você acaba de decorar o Pontes, que eu sei que já deve estar no tomo 48, só faltam mais 12, dá tempo nesses 30 dias de decorar. Mesmo porque trabalhar é minha sina, como diria a canção. Então vamos embora. O inadimplemento das obrigações. Chegamos no momento da patologia, da doença obrigacional. O momento antinatural de estudo da obrigação. O momento da pestilência, vamos adaptar aos temas atuais, da pestilência obrigacional, em que a obrigação é descumprida, em que a obrigação é inadimplida, em que a obrigação não atinge a finalidade do processo, que é o cumprimento. Muito bem, que é o cumprimento. A obrigação não atinge o seu fim, não atinge a sua finalidade. Quando se cuida de inadimplemento, de descumprimento da obrigação, eu posso imaginar 2 grandes campos de estudo. É uma divisão didática, é uma divisão pedagógica, que faz o código, é uma divisão não imune a críticas, que faz o código. Se eu for professor de vocês no 3º ano, quando trabalharmos responsabilidade civil, eu vou fazer algumas notas sobre isso, mas apesar dessa divisão que eu vou citar agora, não ser imune a críticas, apesar dessa divisão que eu vou citar agora, não ter sido adotada pelo CDC, o CDC ignorou essa divisão, fica com a gente até o 5º ano. Aí, Arthur, são questões burocráticas, departamentais, escolhas, antiguidades, as coisas não são tão simples assim, mesmo porque vocês cansam da gente também, viu? O amor começa com paixão no 2º ano, arrefece como amor para 3º ano, no 4º ano vira simplesmente uma relação de amizade, no 5º vocês já querem me ver pelas costas. Mas, de qualquer maneira, a gente faz piquete. Ai, vocês são demais. Mas, de qualquer maneira, quando se trabalha... o dia do Fico. 9 de janeiro, né? Foi o dia do Fico. 9 de janeiro. Se a independência foi em 1822, 9 de janeiro de 1822, quando Dom Pedro disse que ficava, né? Contra a orientação das cortes do pai, que mandou ele voltar para Lisboa. As cortes estavam reunidas no Porto, né? Muito bem. Muito bem. Agora minha mãe está viciada na novela das 6, que parece que é uma reprodução de uma novela antiga
sobre essa questão do Dom Pedro, Leopoldina e o Zeno Veloso todo dia. O Marcelo deve saber disso, porque o Marcelo fala muito com o Zeno. Aliás, tem até ciúmes que o Marcelo fala mais com o Zeno do que eu. Mas o Zeno todo dia só fala dessa história da novela e da Leopoldina e da importância da Leopoldina para a independência do Brasil. O Zeno me deu outro dia um livro. Eu dei para o Zeno me devolveu o livro das cartas da independência, das cartas da Leopoldina que ela trocava. Aliás, ela foi orientada diretamente pela avó dela, que foi uma das mulheres mais poderosas do mundo, a Imperatriz Maria Teresa da Áustria. Ela trocava várias cartas com a avó. Bom, mas vamos prosseguir aqui a nossa conversa. O inadimplemento. Então, eu dizia para vocês que temos duas grandes espécies de inadimplemento. Quando se estuda o inadimplemento, temos dois grandes temas. A responsabilidade civil chamada contratual e a responsabilidade civil chamada de extracontratual. O que nós vamos trabalhar agora, nesse momento do nosso curso, é o inadimplemento das obrigações, ou seja, a responsabilidade civil contratual, que vem prevista nos artigos 389, 389 a 420 do Código Civil. 389 a 420 do Código Civil. A segunda modalidade de responsabilidade civil, ela é chamada de extracontratual. Extracontratual. Ou aquiliana. Extracontratual ou aquiliana. Qual é a diferença entre uma e outra, Simão? O que nós vamos estudar aqui agora, nesse momento da nossa conversa, é a responsabilidade civil que decorre do descumprimento do contrato, do descumprimento do prévio acordo de vontades. Existia um vínculo negocial formado pela vontade das partes. E esse vínculo é descumprido. Nós não vamos estudar nesse momento a responsabilidade extracontratual, que está nos artigos 927 e seguintes do Código Civil. Ela também é chamada de aquiliana, que decorre do dano causado sem prévio vínculo contratual. O dano que decorre do ilícito e que nasce do descumprimento de um dever legal de cuidado. Se eu estiver cuidando desse dano extracontratual, a responsabilidade aquiliana está nos artigos 927 do Código Civil e seguintes. Se eu estiver cuidando de descumprimento do contrato, artigos 389 e seguintes. Mas peraí, Simão, não existem coisas previstas no 389 e seguintes que se aplicam também à extracontratual? Existem, e vocês vão ver isso no terceiro ano. Não é porque eu vou trabalhar a contratual que não haja regras na contratual que não se apliquem à extra. Por exemplo, o conceito de caso fortuito de força maior é próprio da obrigação, vem disposto nas regras do inadimplemento das obrigações, da responsabilidade contratual, mas também se aplica a responsabilidade extracontratual. Quando eu estudo, então, o inadimplemento das obrigações, a responsabilidade civil contratual, os artigos 389 e seguintes do Código Civil, eu preciso imaginar, ab início, de começo de raciocínio, a seguinte situação. A obrigação pode ser descumprida sem culpa do devedor, ou a obrigação pode ser descumprida com culpa do devedor. Esses são os dois grandes universos teóricos de raciocínio. Se a obrigação for descumprida sem culpa do devedor, nessa altura do curso, dia 13 de maio, em que nós já trabalhamos dar, fazer e não fazer, a entrega da vaca mimosa, o show da Daniela Mercury, o muro que o pedreiro não fez, nós já sabemos nessa altura do campeonato, claramente, aliás, o Marcelo e Bruna, quinta-feira que vem é o seminário, não é isso? Dia 21? Se eu não estou em erro? Isso, professor, é o seminário, sim. E se eu não estou em erro, vocês não me mandaram ainda esse seminário para a gente fazer a revisão juntos e colocar no Moodle, certo? A gente mandou ontem, professor. Ah, mandaram ontem e não me avisaram por WhatsApp. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado a ambos. Mandaram e não me avisaram. Faltou o dever de enviar o WhatsApp, Bruna. É um dever jurídico, que ele é um dever presente no tempo de pandemia. Não há obrigação sem o WhatsApp informando que ela foi cumprida. Mas vamos seguir aqui a lógica. Fechamos isso, então, amanhã, naquela nossa reunião acadêmica que vamos ter às 11 da manhã, e já postamos amanhã mesmo isso para eles. Mas, de qualquer maneira, dizia eu, nesse momento em que vocês já viram a vaca mimosa, a Daniela Mercury e o pedreiro,
nós podemos chegar à conclusão que, se a obrigação é descumprida sem culpa do devedor, qual é o efeito jurídico dela? Por favor, tiveram até a vovó Metralha, exatamente, Fábio, que eu adoro esse exemplo. Qual é a consequência quando o devedor, por caso fortuito ou força maior, descumpre a prestação? Ela se extingue. O termo técnico é ela se... Qual que é o termo técnico, Gabriela, Alcides? Qual é o termo técnico? Ela se extingue, ela se resolve. Retorno ao status, olha que lindo, Bruno até com o latim perfeito. Statu quo ante. Ou seja, apaga-se a obrigação, como se ela nunca tivesse existido. E as partes retornam ao estado anterior. Fala-se em pagamento de indenização nessa hipótese? A hipótese sem culpa, do fortuito e da força maior. Eu pago indenização, danos morais, danos materiais, lucros cessantes, danos emergentes? Sim ou não, senhores? Diz o Gustavo, não. Diz a Liliane, não. E quem mais vai dizer não? Para que eu possa falar que é não mesmo? O Alcides, a Gabriela, o Mike, e vão todos dizendo não. Perfeito. As duas Gabrielas. A Pereira e a Gebrim. Que, aliás, devia ser Gebran, né? Em francês. Gabriela, vocês na sua família se identificam como Gebran ou como Gebrim? Como é que vocês usam o seu próprio sobrenome? Com I ou com A? Mas só para prosseguir, então. Nessas hipóteses, eu estou diante do artigo 393 do Código Civil. Gebrim, é árabe. É árabe, eu sei. Mas você sabe que, no fundo, o Gebrim, que é árabe, também teve muita influência no Líbano, da França, porque o Líbano foi protetorado francês, então há muita influência entre o francês. Até meu avô, vou contar uma coisa, Gabriela, meu avô veio do sul do Líbano, de Rasbaia. O meu avô, para você ter uma ideia, de tal força da França no Líbano, ele não sabia cantar o hino do Líbano, mas ele sabia cantar Marseillaise, porque na escola todo dia eles cantavam Marseillaise, e se não cantasse apanhavam com palmatória. Então, meu avô sabia o hino da França e não sabia o hino do próprio Líbano, apesar de ser libanês. Bom, o caso fortuito ou a força maior, eles vêm dispostos no artigo 393 do Código Civil. E o artigo 393 do Código Civil, que o Marcelo vai pôr na lousa, ele vai dizer basicamente o seguinte: o devedor não responde pelos prejuízos resultantes do caso fortuito ou da força maior. O devedor não responde pelos prejuízos causados pelo caso fortuito ou pela força maior. A regra geral é de irresponsabilidade do devedor em ocorrendo o caso fortuito e em ocorrendo a força maior. Nota: pode o devedor assumir a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes do caso fortuito ou da força maior? O que diz, Marcela, a parte final do caput do artigo 393? Leia o 393 caput, por favor. Artigo 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizada. Ou seja, o contrato admite que por responsabilidade... Mike, fique esperto que eu vou mandar você abrir o microfone e lançar sua pergunta daqui a 1 minuto para eu responder e acabar a aula. O devedor, portanto, pode, validamente, por contrato, assumir a responsabilidade pelo fortuito e pela força maior. Se não assumiu, não há como responder por lei. Simão, o que é o fortuito e o que é a força maior? Na aula que vem, eu começo com uma longa, mas não tão longa, digressão a respeito do fortuito e da força maior, o que é, qual é a diferença entre eles, quais são os efeitos deles para o sistema jurídico civil e depois para o sistema consumerista. Mas isso fazemos na aula de amanhã. Mike, vai, manda pau. Aliás, Mike, se você é Curi também é sobrenome ou libanês ou sírio, porque, e Fogagnolo é italiano, evidentemente. Vai lá, Mike, lança sua pergunta
de maneira sucinta para que eu possa responder a todos. Bom dia a todos. É isso mesmo, professor. Cury é libanês ou sírio e Fognoli é italiano. A pergunta eu nem lembro direito, mas é o seguinte, né? O contrato com a academia, por conta da pandemia, ela fechou, parou o serviço, só que para não desfazer o contrato, pensando naquilo no artigo 317, acho, né? Não, o 478. Não, é o 317 mesmo. Ela, para não ter, não extinguir o contrato, né, não correr esse risco, ela congelou as mensalidades e volta a pagar quando voltar a poder usar. Mas ou seja, a prestação mensal não está sendo debitada no meu cartão. Aliás, a academia que você faz é a mesma que eu faço aqui em Moema. Você falou que você entrou em fevereiro. Aliás, o Mike escreveu no e-mail assim, mente sana em corpo são. Eu por muito tempo achei que bastava a mente sana, mas agora eu estou chegando à conclusão que um pouco de corpo são faz bem. E também eu me matriculei e também houve congelamento das prestações, ou seja, o valor mensal que nós pagamos no contrato foi suspenso porque a academia está fechada. Mas prossiga, por favor, com a sua dúvida. Isso. Só que a questão é que eles mantiveram a anuidade, né? Só que... Eu acho isso curioso, Mike, porque no meu contrato não tinha anuidade. Era assim, era pagar 10 prestações mensais sucessivas de tanto, 10 que valeriam por um ano. Você está entendendo? Ou seja, era um contrato um pouco diferente do seu. E o Mike me pergunta, então, qual é a sua pergunta, Mike, sobre isso? A pergunta é se, por conta da mudança da base do negócio, né, não poder usar academia se, por exemplo, durar um ano a impossibilidade do uso, tem que pagar a anuidade mesmo assim? Porque a anuidade pressupõe que você possa usar a academia, né? A sua pergunta é muito boa e ela é difícil pelo seguinte: o mecanismo de revisão e reequilíbrio dos contratos, Mike, é claro que depende do tipo de contrato. E é claro que aí você tem um contrato de consumo. E se você tem um contrato de consumo, o CDC não permite ao fornecedor que se livre dos riscos contratuais. Os riscos são dele, porque os lucros são dele. O risco é da Smart Fit, porque o lucro é da Smart Fit. Mas repare um detalhe, nós estamos num momento pandêmico em que a academia suspende o pagamento da parte principal, que é a parte mensal, mas não suspende o pagamento de anuidade. Se a gente for imaginar algum jogo de sacrifício recíproco nesse momento, para manutenção do contrato, porque a academia certamente tem funcionários, a academia certamente paga os impostos, a academia tem manutenção dos equipamentos. É certo que se eu for consumerista ao extremo, Mike, ao extremo, eu vou responder que ela não pode cobrar nada, porque todos os riscos da atividade são dela. Mas se eu não for consumerista ao extremo, e eu entender que, nesse momento, o consumidor tem que ter algum tipo de sacrifício, porque não interessa ao consumidor, Mike, que todas as academias fechem, porque, se Deus quiser, acabando a pandemia, nós vamos poder voltar para a academia. Aliás, até a volta à academia é uma das coisas que eu tenho alguma preocupação, porque eu não sei bem como é que será. É um ambiente muito propício à proliferação do vírus, pelo fato da gente tocar nas coisas, respirar e suar. Então, a academia é uma das coisas que vai precisar de uma reflexão muito grande de ordem sanitária, médica, de como ela volta. Não é abrir a academia. Porque loja vai ter que abrir com menos gente entrando, com distanciamento, com máscara, mas a academia é bem complicado. Eu acho, inclusive, que essa medida do presidente de dizer que é atividade essencial, que é puramente um lobby das academias, é claro que isso não é atividade essencial, é claro que alguém fez pressão no presidente da República e ele cedeu, para não pensar em coisas piores, vamos pensar só numa pressão de lobby mesmo. Me parece que consumerista rígido, Mike, não paga nada, está fechada a academia. Consumerista mitigado, olhando, por exemplo, aquelas empresas de shows que podem devolver pela MP do presidente Bolsonaro em até 12 vezes o valor do ingresso pago pelo consumidor. Me parece que nesse momento de reequilíbrio contratual, impor algum sacrifício pequeno ao consumidor
eu acho bastante justo, acho bastante adequado. O CDC jamais permitiria isso. Mas nós estamos em momentos de pandemia, certo? E como diria Kevin Arnold nos Anos Incríveis, desperate situations require desperate measures. Então, situações desesperadoras requerem medidas desesperadoras. Por isso que eu não vejo nenhum problema em sacrificar. Agora, Luigi, só deixa eu responder ao Luigi, você já fala, Mike, para acabar a aula. Cobrar tudo o tempo inteiro, eu acho que não pode, não. Porque a academia está fechada e eu não estou usando. E daí é transferir ao consumidor o risco total do negócio. Não pode cobrar mensalidade, não. Viu, Luigi? Fala, Mike. Mas isso daí não seria aquilo que o senhor disse sobre o direito civil não servir para resolver esses problemas? Porque, por exemplo, a pessoa que está pagando uma... Só desculpe. O direito civil não resolve crise social e não resolve, por exemplo, locatário que não tem como pagar o aluguel e não pode ficar de graça na casa. Agora, o direito civil pode sim ajudar a reequilibrar o contrato, evitando a quebra de um dos contratantes. Olha a diferença, Mike. Eu sou mandado embora, minha mulher é mandada embora, não tem como pagar aluguel, eu falo para o juiz, vou ficar aqui de graça. Isso é política pública, tá bom? Agora, onerar um pouco um contratante, para que ele tenha uma prestação contratual mínima, para não furar o programa contratual por completo, isso o direito civil pode resolver, tá? Ok, obrigado, professor. Nada. Meus queridos, minhas queridas, muito obrigado pela aula de hoje. Eu me diverti um monte com o comentário de vocês. Vocês são ótimos. A gente faz uma pausa e amanhã, no mesmo bate-horário, hoje a aula foi divertida. Eu me animei. Ah, só para mostrar para vocês. Eu estou usando uma gravata hoje, que eu já usei em períodos anteriores, mas só para mostrar de novo. É aquela gravata que é uma tapeçaria que está no Museu de Londres, chamada Victoria and Albert, que é composta por romãs e por fazões. Então, essa gravata minha aqui é uma tapeçaria do Victoria and Albert Museum de Londres. Obrigado a todos, obrigado a todas. Obrigado, Gabriela, pelos elogios da gravata. Obrigado, Júlia. Obrigado, Raul. Obrigado, Nicole. Obrigado, Ramsés. Obrigado a todos que responderam. O chat subiu correndo. Obrigado, Bruno. Obrigado, Vitor. E a gente se vê amanhã no nosso bate-horário, prosseguindo o inadimplemento das obrigações. Que Deus nos dê forças para prosseguir num país pandêmico, com um presidente pandêmico, um presidente em looping existencial. Deus nos proteja. Um beijo a todos e a todas, e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.